Muito bem, você que acessa aí o canal do Julimar Silva, trazendo informações sobre política. Saiu mais uma pesquisa que traz a sondagem aí para 2022. Lembrando que o canal do Julimar Silva está sempre trazendo aqui essas informações relacionadas ao processo eleitoral. Temos novidades. É uma pesquisa que realmente traz novidades, e estamos falando da pesquisa Exame Idea, essa que foi feita recentemente, e ela traz 3 cenários que a gente pode avaliar agora. Segundo a pesquisa Exame Idea, coordenada por Maurício Moura, fundador do IDEA, 58% dos brasileiros acham que o governo do Bolsonaro não merece ser reeleito. Lembrando que ele foi eleito por 58% da população. Quem lembra? E agora esses 58% está dizendo que ele não merece. Em comparação com a pesquisa passada, esse número cresceu 5%. Reflexo de um Brasil polarizado, 43% da população acredita que Lula merece voltar à presidência, mas 47% rejeita a ideia. Ou seja, tem mais gente querendo que o Lula não volte do que gente querendo que ele volte. Então, 47% rejeita Lula, 43% quer que ele volte. Ciro Gomes aparece em terceiro lugar nos cenários simulados que contam com esses pré-candidatos aí à presidência da República. Então, a pesquisa elaborou 3 cenários. A gente vai conhecer agora esses 3 cenários. Vamos lá. Se as eleições fossem hoje, o primeiro cenário com Lula, Bolsonaro, Ciro, Dória, com esses 4 candidatos, vamos ver como o eleitor se posiciona. No primeiro cenário, Lula aparece com 39%, Bolsonaro com 31%, Ciro Gomes com 14%, João Dória, 8%, não sabe, não respondeu, 7%, ninguém, branco, nulo, 1%. No segundo cenário, com Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Eduardo Leite, o cenário fica o seguinte: Lula 37%, Bolsonaro 31%, Ciro Gomes 16%, aqui o Ciro já cresce mais 2%, então Ciro aparece com 16%, consolidado na terceira posição e sendo aí a alternativa tanto a Lula quanto a Bolsonaro. Eduardo Leite, 6%. Não sabe, não respondeu, 7%. Nulo, branco e ninguém, 4%. Esse é o segundo cenário. Você vê aí que o Ciro, pela primeira vez, a gente observa, nós que defendemos aí o Projeto Nacional de Desenvolvimento, é otimista, né? E aí a gente já vê também o trabalho do João Santana surtindo efeito. João Santana é um marqueteiro que foi contratado aí pelo PDT para trabalhar a imagem de Ciro Gomes e ordenar o discurso, a fala do Ciro, porque o Ciro tem um projeto imenso, com mais de 1.000 pessoas ajudando a ele, e ele precisa organizar essas ideias e comunicar para as pessoas, dizendo o que ele pensa. E isso tem dado certo. Ciro se posiciona como alguém que está diferente do que pensa Lula, diferente do que pensa Bolsonaro, e ele se coloca como alternativa para a população brasileira. Ou seja, ele tem um projeto. Lembrando que as ideias defendidas por Bolsonaro e por Lula são as mesmas, porque o projeto é o mesmo. É aquele mesmo do chamado tripé macroeconômico. Então, é o modelo neoliberal que a gente está vendo aí que não está dando certo, a população não está empregada, a inflação voltou, é a mesma questão. E nós vimos o que foi o governo da Dilma. O final do governo do Lula é o início do da Dilma, na realidade é a sequência, né, o governo de um mesmo partido, que a gente percebe que houve um ciclo de alta, mas você vê que nenhuma das políticas foram consolidadas a ponto da população permanecer com a capacidade de compra, capacidade de investimento, com seus negócios estáveis. E só o Ciro dá esses números: mais de 13 mil pontos de negócios fecharam nos últimos 5 anos.
Isso aí é uma tragédia brasileira e o Ciro tem respostas no seu projeto nacional. Vamos para o terceiro cenário. Terceiro cenário com Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Tasso Gereissati. Vamos lá. Só lembrando aqui, é algo que eu estou olhando agora aqui, né? Se a gente observar, esses três nomes aqui são do PSDB. Dória, Eduardo Leite e Tasso Gereissati. São três nomes dentro do PSDB. Esses três nomes devem participar de uma prévia dentro do próprio partido para saber quem é que vai ser o candidato. Mas isso aí, só para você saber que são três pessoas do mesmo partido. Nesse terceiro cenário, com Lula, Bolsonaro, Ciro e Tasso Gereissati, o Lula aparece com 35%, Bolsonaro aparece com 32%, Ciro Gomes com 14%, Tasso Gereissati com 8%, não sabe, não respondeu 7%, ninguém, branco e nulo 4%. Já num quarto cenário, na realidade temos quatro, né? Quatro cenários, já com o Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta. O Lula aparece com 37%, Bolsonaro com 35%, Ciro Gomes com 10%, Mandetta com 7%, não sabe, não respondeu 7%, ninguém, branco e nulo 4%. Então, a gente tem inclusive aqui uma análise que foi feita também considerando em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, e a gente vai observar agora aqui. Olha só, se as eleições fossem hoje e estes fossem os candidatos em quem você não votaria de jeito nenhum. Vamos ver em quem a população opta por não votar de jeito nenhum. Vamos lá. Em primeiro lugar aparece o Bolsonaro com 40%. 40% da população não vota nele de jeito nenhum, das pessoas consultadas. Lula, 37% não quer o Lula. O Sérgio Moro, 25% não quer o Sérgio Moro. O João Dória, 24%. Luiz Henrique Mandetta, 24%. O Ciro Gomes vem na sexta colocação com 20%. Tasso Gereissati, 14%. Eduardo Leite, 13%. Não sabe, não respondeu, 9%. Rejeita, não rejeita nenhum, 6%. A gente percebe aí que o Ciro é um dos menos rejeitados. Ou seja, isso é um potencial. Ele aparece como alternativa política e, ao mesmo tempo, como alguém que é menos rejeitado pela população, que coloca ele, mais uma vez, como alternativa política. A gente tem também aqui, em um possível segundo turno entre Ciro e Bolsonaro, vamos ver aqui, dentro da margem de erro, há um empate técnico em relação à pesquisa anterior. Ciro cresceu 2 pontos, passando de 37% para 39%, contra 41% de Bolsonaro. Então, Bolsonaro aparece com 41%, Ciro Gomes com 39%, não sabe, não respondeu 14%. Essa é a pesquisa Exame IDEA. Vamos ver aqui. Esses são os dados da pesquisa Exame IDEA. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 22 e 24 de junho. Agora, as entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para telefones residenciais quanto para celulares. E você que quer conferir essa pesquisa, basta acessar o panteondobrasil.com, panteondobrasil.com, Blogspot, né? Vamos lá, panteondobrasil.blogspot.com. E aí você vai ter acesso a esta pesquisa que a gente colocou lá, e a gente põe exatamente a pesquisa da Exame IDEA completa para que você possa tirar as suas próprias conclusões. A gente está dando um resumo aqui. E o que a gente percebe, nós como defensores do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é uma ideia que cada dia que passa está sendo popularizada em todo o país. Vou pegar aqui o livro do Ciro Gomes, só para que você possa conhecer. Se você não conhece, leia este livro. Este é o livro do Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro Gomes advoga. Está aqui, conheça, coloque as suas ideias para mexer na cabeça. Não vamos nos apaixonar por político com antecedência.
E outra coisa, é importante que a gente possa conhecer as ideias para votar com segurança. O Ciro, até agora, é o único candidato que diz o que vai fazer e como vai fazer. E aí você pode consultar tudo que ele está propondo nesse livro, nesta obra, Ciro Gomes, Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui falando de política.